Fala pessoal, bem-vindo no meu canal Francês Maximizado. Neste vídeo, vamos entender um pouco melhor como funciona esse pequeno de. Essa palavrinha aí que parece nada, né? Mas que pode ser utilizada em várias situações. Então a gente vai entender quais são essas situações. O primeiro, a primeira dela vai ser quando a gente quer falar sobre o passado recente. Nós podemos utilizar esse de no passado recente para falar acabei de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu acabei de fazer besteira. Je viens de faire n'importe quoi. Então, lembrando que aqui a gente vai precisar utilizar o verbo vir, né? Que é o verbo venir em francês, junto com junto com a palavrinha de, e aí o verbo no infinitivo para construir o passado recente. Isso quer dizer que vocês vão estar falando acabei de fazer alguma coisa. Je viens de faire n'importe quoi. Eu acabei de fazer besteira. Nous venons d'entrer, nós acabamos de entrar. Esse de apóstrofo, né, vocês já imaginam que ele existe por causa da letra aqui, que é uma vogal. A gente vai utilizar a palavrinha de também quando a gente quer falar sobre la provenance, ou seja, quando alguma coisa vem de algum lugar. Quando vocês falam sobre uma cidade, vocês vão simplesmente falar de. Je viens de Paris. Eu venho de Paris. Quando a gente for falar sobre os locais da cidade, vocês vão ter que prestar atenção a alguma coisa. Essa preposição de vai se transformar em du quando se trata do masculino. Por exemplo, je rentre du travail. Eu volto do trabalho. Vamos ter je rentre de, esse verbo, né, para falar da proveniência, a gente vai utilizar o de como preposição, só que depois estamos falando do trabalho. E a gente não pode falar je rentre de le travail. Isso não existe. Quando vocês tiverem de junto com le, vocês vão transformar em du. E vai então ficar je rentre du travail. Vocês podem utilizar a gíria taf, que significa trampo, e boulot também significa trampo. São gírias, tá bom? Je rentre du travail, eu volto do trabalho. Je rentre du taf, du boulot. Je reviens de la messe, eu estou voltando da missa. Nesta situação, boa notícia, vocês não vão ter contração. Ou seja, vocês deixam o de e depois colocam la messe no feminino, né? A missa, exatamente como em francês. O português usa o feminino, em francês também. Je reviens de la messe, não precisa fazer nada, não tem contração. Com a igreja é a mesma coisa. Il revient de l'église, de L apóstrofo, não precisam se preocupar com alguma contração. Cuidado com os países. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre um país masculino, usamos o du. E vocês já entenderam por quê. Porque existe a contração de de mais le. Agora, quando falamos sobre um país feminino, a gente não vai falar de lá, como é o caso com os locais. Por exemplo, lembram que a gente falou je rentre de la messe? Quando falamos de um país, a gente vai apenas falar o de. Je viens de France, eu venho da França, não vai existir de lá, beleza? Se vocês forem utilizar um país que começa com uma vogal, vocês vão simplesmente colocar o de apóstrofo, certo? Se vocês forem mencionar um país que começa com... perdão, se vocês mencionarem um país no plural, vocês precisarão utilizar o de, ok? Je viens des États-Unis, eu venho dos Estados Unidos. O de vai ser utilizado também quando formos utilizar a forma negativa. Em que situação exatamente? Bom, veremos isso na próxima aula sobre os partitivos, mas saibam que em francês existem artigos indefinidos un, une e des, né? Então, temos une, que vai ser uma, que está aqui. Perdão aqui, deixa eu corrigir aqui, porque aqui está no un, né, gente? Un vai significar um, une, uma. Des vai ser o plural.
O du vai ser utilizado para falar sobre coisas não determinadas, né, cuja quantidade não é determinada, que é no masculino, de lá no feminino, de ele apóstrofo quando começar com vogal. Veremos isso na próxima aula sobre os partitivos. Vamos só entender que aqui o de vai aparecer quando formos utilizar a forma negativa desses artigos indefinidos e partitivos. Então, por exemplo, quando vocês vão falar ele tem força, vamos falar il a de la force. Quando vocês forem utilizar a forma negativa, esse de lá vai simplesmente se transformar em de. Je bois du café, je ne bois pas de café. Il y a des églises, il n'y a pas d'église. Mesma coisa, esse de vai se transformar em de. Beleza? Se vocês forem falar, por exemplo, que vocês têm um irmão, vocês vão falar j'ai un frère. Para dizer que você não tem irmão, você vai falar je n'ai pas de frère. De novo, esse de serve para negar um artigo indefinido, un, une ou des, um artigo partitivo du, de lá ou de ele apóstrofo. Bem, o de vai ser utilizado também quando formos mencionar medidas. Por exemplo, advérbios como beaucoup, beaucoup de fleurs, muitas flores, utilizaremos sempre o de. Vocês não precisarão fazer alguma contração ou adicionar um S para mencionar que é plural. Não precisam fazer nada, só botar assim tal qual. Beaucoup de fleurs, muitas flores. Peu de temps, pouco tempo. Trop de gens, gente demais. Plein d'amour, um monte de amor. Cheio de amor, né? Aqui vamos então ter esse de que não vai se transformar, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Embora seja plural, embora seja feminino, embora qualquer coisa. Sempre o de. Fechou? Ótimo! Continuemos agora quando queremos dar a medida de alguma coisa. Por exemplo, 200 gramas de farine, 200 gramas de farinha. Nós utilizaremos o de qualquer jeito. Embora a farinha seja feminina, não muda nada. Vocês botam o de. Se fosse uma coisa plural, tanto faz também. Sempre de. Vocês farão a medida, o de e depois o objeto. 1 quilo de viande, 1 quilo de carne. Vocês não vão falar 1 quilo da carne, beleza? 1 quilo de carne. Então aqui vocês não precisam fazer absolutamente nada. Uma colher de açúcar, une cuillère de sucre. Vocês vão usar também a palavrinha de quando vocês forem utilizar os comparativos. Por exemplo, quando querem comparar a quantidade de alguma coisa. Tem mais flores aqui, né, do que antes. Plus de fleurs. De novo, não precisa fazer absolutamente nada. Só botar o de que está tudo certo. Só precisam que a palavra seguinte, né, seja uma coisa e vocês estejam mencionando que tem mais em termos de quantidade. Il y a plus de fleurs qu'avant, tem mais flores que antes. Il a moins de sœurs qu'elle, ele tem menos irmãs do que ela. Aqui de novo, plus de, mais, moins de, menos. On boit autant d'alcool que toi, a gente bebe tanto álcool quanto você. Autant de, né, vai ser o comparativo de igualdade. Precisaremos utilizar o de, ou aqui no caso o de apóstrofo, por causa da vogal. Vocês já entenderam muito bem isso, não é mesmo? Algumas expressões vão exigir o de. Por exemplo, j'ai besoin de. J'ai besoin de manger. Eu preciso comer, por exemplo. J'ai besoin de manger. Qualquer verbo no infinitivo, qualquer verbo sem conjugar. Tá bom? Por exemplo, j'ai besoin de boire de l'eau. Eu preciso beber água. J'ai besoin de boire de l'eau. Né? Vocês falam j'ai besoin de junto com uma ação. Eu preciso. J'ai envie de. Eu tenho vontade de. Ok? Por exemplo, j'ai envie de sortir. Tenho vontade de sair. J'ai peur de. Tenho medo de. J'ai peur de sortir. Tenho medo de sair. Mesma coisa. Só botar o de e depois acompanhar esse de com um verbo no infinitivo,
sem conjugar, enfim. Cru. J'en ai marre de é uma expressão para falar eu estou de saco cheio de alguma coisa. Por exemplo, estou de saco cheio de você. J'en ai marre de toi. E outra expressão que a gente pode utilizar, que aparece esse dozinho, é quando a gente fala il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi é tipo, não tem por que me agradecer. Tem uma expressão parecida em português. Não tem porquê, não tem de quê. Me fala aí nos comentários se você sabe, tá bom? Eu não lembro. Bem, gente, é isso. Muitíssimo obrigado por ter assistido a aula. Espero ter contribuído com alguma coisa. Qualquer coisa, escreve aí nos comentários o que você gostaria de estudar aqui comigo. Vejo vocês em um próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, você já sabe o que você precisa fazer, tá bom? Beijos!